Ótimo! O Phelps já mostrou como a complexidade da vida emerge seguindo regrinhas e interagindo. E a Amanda mostrou o que é vivo em todos os níveis. Mas aí agora vamos falar sobre o menor dos níveis, menor dos vivos. Isso, vamos falar sobre a célula. A célula, essa coisa tão pequenininha, é algo incrível, que prova que tamanho não é documento. Ela tem todo o material necessário para permitir a vida, como nutrição, liberação de energia e reprodução. Eu sou o Vini e essa é a Jenny, e nós vamos nos aventurar no mundo dessas coisinhas. As células foram descobertas por um cara chamado Robert Hooke há alguns séculos atrás, mais precisamente no século 17, no ano de 1665. Mas como ele descobriu isso? Como a célula é algo geralmente muito, mas muito pequenininha, não podemos vê-la a olho nu, então é necessário um microscópio para podermos enxergar. Acredita-se que o primeiro microscópio surgiu na Holanda em 1590, mas ele não tinha muita importância na época não, já que ele era basicamente utilizado como uma espécie de brinquedo. Mas com o passar dos anos, esses microscópios foram se aprimorando e se tornando muito importantes para a ciência, além de serem muito potentes. Mas, voltando ao nosso pesquisador, Hooke ampliou aquela cortiça em 270 vezes e assim pôde ver a presença de compartimentos que ele deu o nome de cella, que significa câmaras em latim, ou células. Mas a gente tem que ressaltar que na cortiça ele só conseguiu observar paredes vegetais de células mortas e por achar que era apenas cavidades vazias, deu esse nome de células. Porém, hoje já sabemos que não é bem assim. A célula por dentro é algo extremamente complexo e vamos ver isso logo mais. Mas afinal, o que são as células? A célula é a menor parte com forma definida que constitui um ser vivo. Elas respondem ao ambiente, se dividem e fazem mais delas mesmas. Elas são as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Como já dito, as células geralmente possuem um tamanho tão pequeno que só podem ser vistas através de microscópio. Porém, você quer um exemplo de célula que podemos ver sem a ajuda de um microscópio? O nome dessa célula em formato de trompete é stentor. E esse é o bolor limoso. Eles são formados apenas por uma célula gigante. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não é chapada, que nem a gente costuma ver nos livros. Elas podem vir de todas as formas, cores e tamanhos. Me fala se esse predador microscópio não está vivo? Cada uma com seus próprios comportamentos e funções. No seu sangue, por exemplo, essas carregam oxigênio. E essas enxergam luz para esses animaizinhos saberem se está claro ou escuro. Quando observamos as células de diversos organismos, podemos verificar que elas apresentam características bastante diferentes. No nosso corpo, por exemplo, existem cerca de 130 tipos de células diferentes. Vale destacar, no entanto, que apesar de serem diferentes visualmente, ao vermos sua organização interna e os processos que ela realiza, podemos concluir que elas são bastante semelhantes com algumas diferenças chaves. Pelo menos de forma geral. Como a Mandy já disse o que define algo vivo, vamos fazer um checklist para esse microscópio predador brutal e que é apenas uma célula. Logo de cara, podemos fazer 2 checks. Vemos uma célula definida e toda célula possui material genético. Dá até para ver o núcleo nesse ciliado. Olha como ela se move rápido. Mas movimento gasta energia, igual como um carro gasta combustível. Para conseguir essa energia, ela precisa de metabolismo. O Vini mais pra frente vai falar um pouquinho mais como essas células conseguem. Quando ela estiver madura o suficiente, pode até se reproduzir. Olha essas 2 filhas aí. E o último ponto, responder ao ambiente. Parece até que tá dando ré quando bate em alguma coisa. Não sei você, mas parece bem vivo para mim. Então, podemos entender que todos os seres vivos possuem ao menos uma célula. Por isso, ela é chamada de unidade básica da vida. Ou seja, para ser vida, tem que ter ao menos uma célula. Um grande debate é se os vírus são ou não vida, já que eles não possuem células, mesmo se reproduzindo e evoluindo. Mas, esse assunto é um assunto muito complicado e que não dá tempo de falar agora, até porque o foco é a célula. E bom, eles não têm, né? Apesar de microscópica, ela possui todo o material necessário
para fazer as funções de um ser vivo, como por exemplo, nutrição, produção de energia e reprodução. Cada célula do nosso corpo tem uma função específica, mas que juntas realizam uma atividade comunitária, emergente, como o Phelps falou. Trabalhando de maneira conjunta com todas as células do corpo, como se o organismo dos seres vivos fosse uma enorme sociedade de células se ajudando, dividindo trabalhos entre si, para assim poder manter o corpo funcionando e saudável. Seres vivos podem ser classificados quanto à quantidade de células que possuem, e eles podem ser unicelulares ou multicelulares. Então, eles podem ter apenas uma célula que faz tudo naquele indivíduo, ou até sei lá quantas milhões ou bilhões de células. Mas e as células? Elas podem ser classificadas de alguma maneira sem ser pela quantidade? Sim, podemos classificar a célula por complexidade em dois tipos, as eucariontes e as procariontes. As células procariontes ou procarióticas são organismos simples, sem o núcleo de célula ou qualquer outra organela ligada à membrana. Seu material genético fica disperso dentro dela. Todos os procariontes são unicelulares, apesar de alguns procariotas viverem em colônias grandes e funcionarem como multicelulares. Já as organelas eucariontes ou eucariotas são organizadas em estruturas complexas por membranas internas e um citoesqueleto. A estrutura mais característica da membrana é o núcleo, e essa aqui tem um monte de núcleos. Você falou sobre estruturas mais simples e mais complexas, mas afinal, o que são essas estruturas aí? As células eucarióticas são compostas por 3 células principais. São elas: núcleo, citoplasma e membrana plasmática. Também possuem outras estruturas, chamadas de organelas, as que são como se fossem pequenos órgãos das células. As organelas são importantes, encarregadas de toda a célula viva e funcionando. Começando pelo núcleo, que é a parte central da célula, ele abriga o material genético e todas as informações necessárias da célula. Menos nos procariontes, eles não têm núcleo para separar seus genes do resto da célula. Mas, ao invés de ser um centro de controle, uma prefeitura, o núcleo é, na verdade, mais como uma biblioteca que guarda todas as informações para manter tudo funcionando. Aí, vamos para a membrana plasmática. Ela tem a função mais importante de delimitar onde começa e onde acaba a célula, além de controlar o que entra e o que sai da célula, como os limites da cidade e talvez até os pedágios. Vini, olha o que eu achei! Isso aí é uma célula tentando comer outra maior e rompendo a membrana dela. E vamos só dizer que não terminou bem para a grandona. Aproveitando para explicar o que foram essas coisas que vazaram na célula, esse é o citoplasma. É constituído de uma substância gelatinosa, e é nele que ficam todas as organelas, proteínas e onde acontecem muitas reações químicas. E as organelas, como eu falei, são como se fossem os órgãos das células e são especializados para realizar determinadas funções. Tem de tudo. Tem a mitocôndria, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, os ribossomos, etc. Para ilustrar, vamos mergulhar na célula como uma cidade, chamar de cidade-célula. E vamos lá conhecê-la? Dentro dessa cidade, temos a prefeitura biblioteca, que como núcleo, ou como já sabemos, o material genético está lá e super protegido. Dentro deste prédio, temos várias receitas, as do maquinário da célula. Sempre que a cidade precisa construir alguma coisa, cópias das receitas saem de lá. A membrana plasmática é o que delimita a fronteira com cercas e portões, assim podendo permitir a entrada e a saída da cidade. O citoplasma
é todo espaço onde as pessoas proteínas podem caminhar livremente, onde elas se conhecem, conversam, é onde todas as interações acontecem. Entrando nas nossas organelas, a mitocôndria é a nossa usina de energia. Ela produz a energia por meio da respiração celular para a célula, ou melhor, a cidade trabalhar. Já o retículo endoplasmático, ele pode ser de dois tipos, o liso ou o rugoso. Mas hoje vamos focar apenas na função dele e não nas diferenças entre os dois. Ele é a fábrica de multiuso, faz produtos de várias atividades, para várias atividades. Ele tem a função de sintetizar as proteínas e outras coisas. Mas precisamos entender o que é essa tal de proteína. Voltando para a nossa cidade, o complexo de Golgi é como os correios e transportadoras, que tem a função de empacotar e distribuir as moléculas para dois lugares, que são outras organelas ou para fora da célula. E por último, mas não menos importante, os ribossomos auxiliam compará-los com os trabalhadores de uma fábrica, pois eles auxiliam na produção de proteínas nas células. Quando juntamos tudo isso, a nossa cidade célula funciona e assim permite a vida dos seres vivos. Mas é importante lembrar que esse exemplo só vale para os seres eucarióticos. Mas as células animais e vegetais são iguais? As duas são eucarióticas? Não, elas são similares em muitos pontos. As duas são eucarióticas. Sim, e o citoplasma, a membrana, o núcleo e várias organelas seguem parecidas. Uma das grandes diferenças é que as células vegetais são maiores que as animais. Lembra lá no começo, quando falamos da descoberta da célula? Então, só foi possível justamente porque as células vegetais são maiores. Já nas diferenças estruturais, as células vegetais possuem a parede celular que tem a função de proteger a membrana e possuem algumas organelas diferentes para poder realizar a fotossíntese, como os cloroplastos, por exemplo. Agora que já entendeu um pouquinho sobre essas coisinhas tão incríveis que são as células, por que não tenta montar uma na sua casa? Tenta lembrar das suas funções ou formatos e procurar coisas na sua casa que sejam parecidas de algum jeito. Contratei um par de mãos mágicas para dar um exemplo. Elas vão fazer uma célula comestível. Vamos lá. E nesse vídeo que a gente contratou nossas mãos mágicas, ela usou os seguintes itens para fazer esse modelo de célula: fatias de banana, mexerica, maçã, rodelas de banana, uma travessa, a gelatina e o granulado. Agora vamos lá então montar esse modelo de célula. Vamos lá. A nossa travessa vai ser a nossa membrana plasmática, que vai ser o que vai proteger a célula. Aí, as nossas mãos mágicas utilizou a gelatina para fazer o nosso citoplasma. Para fazer essa quantidade de gelatina aí que nós fizemos nesse vídeo, nós usamos 500 ml de água quente, aí adiciona o pó da gelatina, mexe, depois adiciona mais 500 ml de água fria. E aí mexe de novo e aí deixa na geladeira para gelar e ficar mais ou menos durinho. Então agora que a gente já tem o nosso citoplasma, a nossa membrana plasmática, vamos colocar nosso núcleo? Vamos lá. Nosso núcleo vai ser a nossa maçã. Nossa maçã está cortada na metade. A gente pega ela, a gente vai pôr ela aqui no cantinho. Ótimo, a gente já tem o núcleo, já tem as coisas. Então vamos para o nosso próximo passo, que é a mitocôndria. A mitocôndria vai ser o quê? Vamos colocar a mexerica como mitocôndria? Vamos lá. Vamos colocar a mexerica aqui, como mitocôndria. Já temos bastante coisas na nossa célula, mas vamos continuar que ainda não acabou. Temos organelas importantes ainda para colocar.
vamos para retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático nós temos 2. Então vamos fazer os nossos 2. Nós colocamos uma fatia aqui. Pode empurrar um pouquinho para ela fixar na gelatina, porque senão ela não vai fixar. E coloca outra aqui junto. E nós temos o nosso retículo endoplasmático, o primeiro. Vamos fazer o segundo. Mesma coisa, a gente coloca uma fatia aqui, pode afundar um pouquinho para ela fixar. A gente pega outra fatia para fazer a voltinha aqui e empurra para fixar. Agora vamos para os nossos complexos de Golgi. Vamos lá. Nós iremos usar essas rodelinhas de banana. Então vamos novamente afundar na gelatina. O complexo de Golgi, ele é maiorzinho na beirada, ele vai afinando. Então nós colocamos algumas rodelas a mais na beirada. E a gente vai afinando. Pronto. E agora o granulado vai ser para quê? Vamos colocar então o granulado para os ribossomos? Vamos lá. O granulado a gente vai pôr pela coisa. E aqui nós temos um modelo de célula animal em que nós temos todas as organelas principais. Nós temos membrana plasmática para proteger, o citoplasma, o núcleo, nossa mitocôndria, nossos protetores. Temos todas as organelas necessárias para a sobrevivência de uma célula. Então, agora vocês usem a criatividade de vocês. Vocês podem tanto fazer a de vocês igual essa daqui que as nossas mãos mágicas criou, quanto vocês podem usar a criatividade e fazer uma com vocês tiverem a ideia de vocês. Então, para encerrar, porque, essa jornada foi muito longa, vamos só relembrar um pouquinho. A célula, aquela coisinha tão pequena que conhecemos melhor hoje, é algo vivo, super ativo e super diverso. E por que mesmo que ela é tão importante? Ah, mas é claro! É porque ela é a unidade fundamental da vida. Os seres vivos podem ser divididos em seres uni- ou pluricelulares, e sua organização pode ser dividida em células eucarióticas ou procarióticas. Entendemos que as células eucarióticas são muito mais complexas estruturalmente e são formadas por um núcleo, onde todas as informações necessárias são armazenadas. Tem a membrana plasmática, por exemplo, que delimita o meio interno do meio externo. Tem o citoplasma, que envolve tudo e diferentes tipos de organelas. E no caso das células vegetais, ainda encontramos a parede celular, que protege a membrana, e os cloroplastos, que fazem a fotossíntese. Senhores passageiros, gostaria de informar que já podem soltar os cintos e desembarcar. Chegamos ao nosso destino. Gente, infelizmente a nossa viagem acabou. Mas e aí, você gostou? Espero que tenham se divertido e conseguido aprender um pouco mais sobre esse fantástico conteúdo. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!